A avó revela segredo chocante. Teve 2 vidas com 2 netas e nenhum sabia. Dona Lola, com seus 85 anos, sempre foi uma figura rodeada de mistério. Olhar para seus olhos cansados era como espiar por uma porta entreaberta, que levava a um mundo repleto de segredos. A cidade pacata de Alvorada, onde cresceu, guardava muitas histórias, mas nenhuma tão intensa como a sua. Após a morte de sua mãe, a voz que lhe costumava contar as verdades na família silenciou. E a vontade de Dona Lola falou mais alto. Era hora de revelar suas verdades. Ela convocou as netas, Amanda e Júlia, para uma visita. Com um tremor nas mãos, Dona Lola serviu um café amargo em xícaras de porcelana. Meninas, hoje eu vou contar tudo. Tudo que eu nunca disse. Começou, a voz hesitante, mas cheia de uma emoção contida. As netas a olharam com uma mistura de expectativa e preocupação. Não sabiam que a história da avó ia muito além dos cookies e das costuras. O que se passava na mente de Dona Lola era um tour. Vocês sabem que eu amei. Ela pausou, como se aquelas palavras queimassem na língua. Ali, à mesa, Dona Lola respirou fundo. Marcos, ele foi meu primeiro amor. Nós nos conhecemos em Alvorada, quando eu ainda sonhava em ser artista. As netas trocaram olhares. Um nome que ressoava nas memórias de Lola agora se tornava um fantasma palpável. Mas havia Gilberto, o homem que escolhi, disse com um aperto no peito. Ele era gentil, compreensivo. Mas não era a paixão ardente que ela sempre desejou. A revelação de um caso extraconjugal que perdurou por décadas pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. O silêncio era ensurdecedor. Amanda e Júlia mal podiam respirar. Vivi 2 vidas, Lola confessou, a voz falhando. E isso me custou muito. A dor que causei não foi só a mim. As memórias trouxeram à tona um mar de emoções. O reencontro com Marcos, anos depois, foi inesperado e devastador. Ele ainda a amava, e Dona Lola se viu em um redemoinho de emoções. O que era para ser uma reconciliação familiar virou um campo de batalha interno. As netas observavam, sem saber como agir. Seria possível perdoar as escolhas da avó? O amor? O desejo? O arrependimento? Tudo se misturava e pulsava. Dona Lola sentiu que estava prestes a desmoronar. E se eu disser que sempre estive aqui, mas ninguém me conhecia de verdade? As palavras saíram como um sussurro desesperado. O olhar das netas a cortava. O choque, a confusão, um turbilhão de emoções. Eu sou mais do que a avó que vocês veem, e talvez muitas histórias ainda precisem ser contadas, se vocês estiverem dispostas a ouvi-las. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lola olhou nos olhos das netas, o ambiente pesado com a revelação na mesa. Sou mais do que a avó. Era um número desconhecido. A avó hesitou, mas a curiosidade venceu. Atendeu, e uma voz fluida e familiar do outro lado a fez estremecer. Era Ana, uma antiga amiga da juventude, a única que sabia do seu amor por Marcos, e que manteve contacto com ele. Lola, preciso de falar. É urgente. Marcos não está bem. As netas se entreolharam. A avó, pálida, cobriu a boca com as mãos. O que aconteceu? O coração acelerado. A sorte e uma verdade antiga parecia estar à mercê de um novo cataclismo.
Ele foi encontrado na casa dele. Não foi o acidente, Lola. Ele foi assassinado. O mundo ao redor se desfez. Amanda e Júlia trocaram olhares apavorados, enquanto a avó desabava na cadeira. Não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. A voz de Dona Lola tremia, um mar de emoções aparecendo no seu olhar. As duas netas abraçaram a avó, um ato instintivo, mas ela parecia distante. Vocês precisam saber. Ela continuou, com a voz tensa. Ana disse que ele estava recebendo ameaças e que eu deveria ter voltado para ele. Agora isso. As lágrimas escorriam, mas havia mais na história do que um amor perdido. Algo mais sombrio estava por trás. Porque Gilberto, o homem que eu escolhi? O silêncio a interrompeu de novo, um peso insuportável. Ele soube do meu passado. Ele ficou furioso quando eu o deixei por Marcos. Eu pensei que estava livre, mas ele sempre esteve presente. Na sombra, a tensão na sala aumentou. Você acha que Gilberto pode estar envolvido? Júlia perguntou, o nó na garganta endurecendo. O coração de Amanda batia acelerado, enquanto tentava processar a revelação. A avó não era apenas uma matriarca tranquila. Ela era uma mulher diante de um fantasma. Mas a porta da sala se abriu abruptamente. Maria, a vizinha, entrou sem bater. Desculpe interromper, mas preciso avisar. A polícia está à porta. Gilberto, ele teve um problema com a lei e a investigação o liga ao assassinato de Marcos. O ar parou. Dona Lola ficou em choque, o rosto pálido como uma folha. O quê? Não pode ser. Isso não é verdade. Maria segurou a mão dela. Tem mais. Álvaro, seu filho, ele está sendo acusado de ajudar Gilberto. A mente de Dona Lola parecia girar. Todos ali estavam presos em um emaranhado de segredos, amores e traições. O passado a alcançava em alta velocidade. E a verdade parecia mais distante do que nunca. Meninas, eu não sei. A voz da avó se quebrou. A sala se encheu de murmúrios. As verdades estavam surgindo. Mas agora a guerra não era apenas sobre amores perdidos. Envolvia vidas, morte e escolhas devastadoras. Com o som de sirenes ao fundo, a dúvida pairou no ar. Quais segredos a polícia desenterraria? Quais histórias ainda precisavam ser contadas? A revelação de Dona Lola seria apenas o começo de um turbilhão muito maior. O ar estava pesado na sala quando Maria anunciou a presença da polícia. Dona Lola parecia desorientada, os olhos arregalados em choque. Amanda e Júlia carregavam a apreensão nos rostos, sem saber como aquele cenário de caos se desdobraria. Enquanto a porta se fechava com um estalo, o som de sirene se aproximava, reverberando através da calma outrora tranquila de alvorada. Meninas, precisamos ir, agora! Gritou Maria, puxando as mãos de Lola. Mas a avó estava congelada. O que mais ela poderia descobrir? Um amor perdido, um passado que a consumia, um filho em apuros. Todo o peso parecia esmagá-la. De repente, a voz de Ana, do outro lado da linha, soou como uma bomba. Lola, você não pode acreditar no que estou prestes a te contar. Marcos não é quem você pensa que é. As netas mal podiam processar aquelas palavras. A expressão de Dona Lola se transformou de pura confusão para um misto de irritação e medo. O que você quer dizer com isso? A voz dela saiu mais firme do que imaginava. Ana respirou fundo. Ele nunca esteve sozinho, Lola. Existia mais na história dele. Uma outra mulher. E não só isso. Acredite, isso vai mudar tudo. Um grito ecoou na sala.
Era Júlia. Mas como assim? O que mais você sabe? A amiga da avó hesitou, mas continuou. Marcos estava prestes a abrir um negócio, e tem algo sombrio envolvido. Ele não se afastou só por causa do amor. Ele tinha clientes, pessoas que podiam querer destruí-lo. As netas sentiram um frio na espinha. Marcos, um homem com clientes perigosos? Uma sombra de dúvida pairou sobre a imagem do homem que Dona Lola havia amado durante tanto tempo. Enquanto isso, o barulho do carro da polícia soava mais perto. Dona Lola olhou para as netas, agora parecendo quebrada. Eu só queria ser feliz. Porque sempre tem um preço. Mas a tensão aumentava. A próxima revelação estava prestes a emergir quando, subitamente, uma batida forte na porta interrompeu o momento. Polícia! Abra! A voz grave ressoou, reforçando o temor que antes parecia distante. Todas se entreolharam. Maria então respirou fundo e disse: Não podemos ficar aqui. Se Gilberto realmente está envolvido, precisamos sair antes que eles cheguem. Dona Lola sacudiu a cabeça. Mas e Álvaro? Ele não pode ficar aqui. A voz dela estava em desespero. Ele é adulto, Lola. Precisamos nos proteger primeiro. Júlia implorou, puxando a avó pela mão. Mas a avó hesitou, presa entre o desejo de partir e a preocupação por seu filho. Foi quando, no clímax da urgência, uma figura conhecida apareceu na porta. Era Álvaro. Mãe, o que está acontecendo? Ele parecia pálido. Escutei rumores, tive que vir. O que você sabe? As netas se entreolharam, confusas. O que mais ele já sabia? A situação estava-se tornada caótica. Antes que alguém pudesse responder, um oficial da polícia entrou pela porta, anúncios de mandados nas mãos. Por favor, senhora Lola, precisamos de sua ajuda, disse ele, seu olhar fixo nela. Estamos investigando a conexão entre seu filho e o assassinato de Marcos. Alguns murmúrios preencheram o ambiente e o silêncio profundo seguiu. A sala é um mosaico de emoções, como um mapa de dor e arrependimento. A revelação do envolvimento de Álvaro na confusão girava como uma tempestade, e a verdade estava prestes a explodir. Não, isso não pode estar acontecendo. Dona Lola sussurrou, mas a porta se fechou rapidamente enquanto os oficiais faziam perguntas. O passado estava prestes a se entrelaçar com o presente, de uma forma que ninguém poderia imaginar. E naquele momento, com cada coração parando, uma nova reviravolta se formou, deixando todos à beira de um abismo. O que mais você não me contou, Álvaro? A avó perguntou, a desconfiança pesando no ar. Aos poucos, todas as relações estavam se desmanchando, e segredos estavam prestes a ser expostos. O que o futuro reservava? A sala. O que está acontecendo? Ele olhou para as netas, depois para a avó, como se esperasse uma resposta que tornasse tudo isso um pesadelo. Dona Lola respirou fundo, o coração acelerado. Álvaro, a polícia está aqui por sua causa. Envolvem você no assassinato de Marcos. Um peso insuportável se instalou. Ele hesitou. O olhar se perdeu por um momento. Mas eu não fiz nada, eu juro, mãe. A preocupação cresceu. As netas estavam na linha entre o choque e a incredulidade. O oficial da polícia interrompeu o momento. Sua presença ameaçadora estava prestes a decifrar o que antes era um mistério. Mas agora se tornara uma tempestade. Precisamos de sua cooperação, senhora Lola. Álvaro, venha conosco. O homem tinha uma postura firme, decidida. E então, o que aconteceu a seguir foi um daqueles momentos que mudam tudo. Do nada, uma figura conhecida surgiu na porta. Era Gilberto, o marido de Dona Lola. Mas ele não parecia o homem que ela conhecia há anos. Havia algo nos olhos dele. Uma ferida, uma fúria escondida. Apenas me deixem explicar, ele gritou. E logo todos se calaram,
prontos para escutar. Gilberto, você não deveria estar aqui. A voz de Lola falhou, misturada com medo e descrença. Eu não fiz nada. Eu não sou responsável por isso. As palavras dele saíram desencontradas, misturadas com a perplexidade ao ver a polícia na casa. Só quero proteger o que é meu. Mas a frase dele ecoou como um tiro. O que você quer dizer com isso? Álvaro exigiu, a voz tremendo de indignação. Nesse momento, tudo parecia se desmoronar. Gilberto avançou, a atmosfera carregada com a eletricidade da verdade prestes a ser revelada. Vocês acham que eu não sei sobre o caso dela com Marcos? Eu sou o homem que suportou essa dor. A sala estava em silêncio absoluto, um espelho que refletia a incredulidade em cada rosto. E, como se um botão tivesse sido pressionado, Gilberto continuou. Eu sou o pai de você, Álvaro. Cada palavra era como uma bomba prestes a explodir, e todos ficaram em estado de choque. Dona Lola, estupefata, balançou a cabeça. Isso não pode ser verdade. Como você pôde fazer isso, Gilberto? A raiva e a decepção se misturavam em sua voz, enquanto lágrimas se formavam nos olhos. Eu passei minha vida tentando ser o homem que você precisava, mas nunca fui o suficiente. Ele parecia frágil, mas determinado. Marcos nunca deveria ter voltado. Ele trouxe problemas e agora você, Álvaro, está no meio disso tudo. As netas não sabiam como responder. O chão parecia estar se desmoronando sob seus pés. A polícia estava ali. A tensão pulsava como um fio prestes a arrebentar. Como você pode afirmar isso? A voz do oficial era firme, mas a culpa pairava no ar. Gilberto olhou para cada um deles, seu olhar cheio de desespero e sinceridade. Eu sabia pelos rumores que Marcos tinha negócios obscuros. Ele se meteu em algo perigoso. E como se um jogo de quebra-cabeça estivesse para ser montado, as peças começaram a se encaixar. Mas antes que alguém pudesse absorver essa nova realidade, o ambiente foi interrompido por um barulho ensurdecedor. A porta se abriu violentamente, e vários homens armados e com máscaras invadiram a sala. A cena se transformou em um caos absoluto. Fiquem todos onde estão. Ninguém se mexa. Um dos homens gritou, e o pânico tomou conta. As netas gritaram. Dona Lola se jogou na frente de Álvaro, como um ato instintivo de proteção. Mas enquanto isso, dentro do coração de cada um presente, uma verdade ainda mais sombria estava prestes a ser revelada. A conexão entre Gilberto, Marcos e a família não era apenas uma questão de amor e traição, mas de um conjunto de segredos assassinos. Dona Lola sentiu seu mundo desmoronar. O que você trouxe para dentro de casa, Gilberto? O reconhecimento de que a ameaça era muito maior do que podiam imaginar fazia seu estômago revirar. E com isso, a única certeza que tinham era que as respostas, ao final do dia, não estariam livres de um preço. As mais sombrias revelações estavam apenas começando a emergir, enquanto a sirene da polícia ecoava ao fundo, como um aviso de que a verdadeira batalha estava apenas começando. A tensão na sala era palpável. As máscaras dos invasores cobriam seus rostos, mas os olhos resplandeciam com uma fúria que congelou o ar. Não se movam! Um dos homens gritou brandindo uma arma. Dona Lola apertou a mão de Álvaro, o coração batendo descontroladamente. O que está acontecendo? O passado dela tinha voltado para assombrá-la. Gilberto tentou se posicionar na frente de sua esposa, mas a figura ameaçadora avançou. Você está no meio de algo que não entende, Gilberto. Uma voz rouca ecoou atrás da linha de armas. Acha que pode esconder o que fez. O negócio é maior do que você imagina. A sala se transformou em um campo de batalha mental.
O medo pulsava nas veias de todos. Dona Lola, mesmo em estado de choque, lembrou-se de Marcos. O que lhe tinha se envolvido? Um negócio sombrio? Pensamentos urgentes a invadiram. E a ligação de Ana agora não parecia apenas uma advertência, mas uma advertência maldita. Os bandidos exigiam dinheiro, informação, algo que nem Gilberto estava disposto a revelar. Uma tensão crescente se apoderou de cada um ali. Onde está o filho da puta? O homem que comandava parecia impaciente, movendo-se entre eles como um predador em busca de uma presa. Álvaro finalmente se manifestou. Eu não sei de nada. Meu pai nunca fez nada ilegal. Sua voz tremia, mas a determinação brotava. E foi isso que fez os olhos do líder se estreitarem. Cale-se. Você é a próxima peça de um jogo muito maior. O que significava a próxima peça? A tensão no ar crescia como um balão prestes a estourar. O rosto de Gilberto ficou rígido, as palavras escapando antes que pudesse segurá-las. Eu te avisei. Não se aproxime daquilo. O líder sorriu com desprezo. E você achou que o passado iria deixá-lo em paz, não é? Dona Lola sentiu um frio na espinha. O passado teimava em voltar, e o que estava escondido se revelaria de uma vez por todas. Um golpe no coração, quando as lembranças de Marcos se misturaram com o terror presente. Mas o que exatamente estava escondido? O que Gilberto sabia? Por que você se meteu com ele? Gilberto, furioso, gritou. Você sabia que poderia nos atingir? A voz dele estava cheia de uma dor profunda. Uma traição não apenas relacionada ao amor, mas à vida. Um suspiro coletivo preenchia a sala. Antes que o líder pudesse responder, um dos bandidos reparou em um detalhe no fundo da sala. Espera, ele apontou. Havia uma fotografia de você na casa dele, Gilberto. O que está acontecendo aqui? A interrogação deles se transformou em um turbilhão de hipóteses. Os olhos se voltaram para Gilberto, o peso da verdade pairando sobre suas cabeças. O silêncio gritou. Uma nova reviravolta estava prestes a acontecer. E todos perceberam que a verdade era muito mais complicada do que imaginavam. Gilberto, em uma fração de segundo, olhou para Dona Lola. Eu não sabia que eles sabiam sobre você. Ele sussurrou, o rosto pálido. Mas antes que alguém pudesse processar as palavras, outro homem, mais alto, irrompeu pela porta. Ele não estava usando máscara, mas parecia uma sombra. Estou aqui para acabar com isso. Foi tudo o que pudemos ouvir antes do pânico se espalhar. Era Carlos, irmão de Gilberto. Mas o que ele estava fazendo ali, no meio de tudo isso? As perguntas se acumulavam como nuvens de tempestade, e os bandidos estavam visivelmente nervosos. Onde estavam os pontos de interseção entre eles? O que Carlos sabia? Qual era o papel dele neste jogo mortal? Dona Lola olhou para os rostos ao seu redor. A história que conhecia estava se desintegrando, revelando a fragilidade dos laços que a uniam a todos eles. O clima pesava e a incerteza transformava a vida em uma corda bamba. Carlos, por que você está aqui? Gilberto exigiu com a voz cheia de desespero. Mas a resposta do irmão nunca chegou. O momento de revelação rápida e brutal se aproximava. O que mais havia nas sombras da verdade? A tensão estava prestes a romper, e cada segundo se arrastava, prometendo uma virada que mudaria tudo. A sala estava tensa e carregada de uma energia opressiva. Gilberto parecia prestes a explodir, e todos os olhares se voltaram para Carlos, seu irmão, que agora estava entre eles e os bandidos. O ambiente, antes tumultuado por vozes e gritos,
se tornou um mar de expectativa silenciosa. Cada movimento era analisado, cada respiração medida. Carlos avançou, a expressão determinada. Eu sei que está acontecendo, disse rapidamente. Mas não é o que vocês pensam. Ele lançou um olhar significante para Gilberto, como se compartilhando um segredo que apenas eles conheciam. O que você quer dizer com isso? Gilberto perguntou, a voz arrastada pelo medo. As palavras de Carlos estavam prestes a mudar tudo. Marcos, ele estava envolvido em algo muito maior do que um mero romance. E eu, Carlos hesitou, seu olhar se perdendo em algum lugar distante, antes de retomar. Eu fui parte disso. As netas de Dona Lola, atônitas, mal podiam processar as quebras de realidade. O que você quer dizer? Você estava com Marcos? Júlia exclamou. Não do jeito que você está pensando, mas eu e ele fizemos um acordo anos atrás. Ele tinha segredos, e nós precisamos desses segredos. Algo perigoso, que envolvia dinheiro e poder. O tom de Carlos revelava arrependimento, uma sombra que deslizou pelo espaço como um espírito com sede de vingança. Foi então que, como se a própria sala estivesse em um estado de choque, um dos bandidos disparou. O som do tiro ecoou, e em um segundo tudo mudou. As respostas estavam rapidamente se tornando irrelevantes à medida que o pânico estourava. Dona Iola gritou. Um grito estridente rasgou o ar. Álvaro se jogou na frente da mãe e sentiu a dor atravessá-lo como uma tempestade. Gilberto empurrou Carlos para o lado, enquanto todos tentavam se agachar. A confusão tomou conta. Um segundo parecia durar uma eternidade. Não! O homem que disparou olhou em volta, ambição em seus olhos agora misturada com o medo. Ele parecia compreender que tinha cruzado uma linha. Nós não temos tempo para isso. Basta encontrar o que queremos. Mas antes que pudessem se recuperar, mais tiros começaram a ser disparados. As balas uniam pelo ar. A sala virou um campo de batalha. Um dos bandidos caiu, e a tensão se transformou em caos. Maria, que observava de perto, não pôde se conter. Chame a polícia. Agora! Foi nesse momento que tudo virou um turbilhão. Enquanto a confusão se instalava, a máscara de Carlos caiu. Ele puxou uma arma debaixo do casaco. Vocês têm que me ouvir. Existe uma rede maior. Gilberto e Marcos estavam no jogo, mas eu estou aqui para acabar com tudo isso. As netas de Dona Lola, agora aterrorizadas, não podiam acreditar. O que Carlos estava se tornando? O que realmente sabia? Carlos, para com isso! Gilberto gritou, sua voz carregando um desespero palpável. Vocês não entendem. A vida de todos aqui está em perigo. Gilberto, você não pode continuar a esconder isso. A voz de Carlos ecoava, mas o medo começou a tomar conta dele também. As balas ricocheteavam, intensificando o desespero. Dona Lola, agora completamente perdida na cena, começou a questionar tudo. Não apenas o que estava acontecendo em volta dela, mas as escolhas que fizeram ao longo da vida. O amor, o medo, a traição, todos os laços estavam se desintegrando diante de seus olhos. Carlos, por favor, não faça isso, gritou Amanda, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém precisa se ferir mais. Mas a revelação mais chocante estava prestes a acontecer. O homem sem máscara, que havia entrado, estava prestes a disparar novamente. Ele lançou um olhar intenso para Carlos e, com um movimento rápido, enfiou um celular na mão dele. Você sabe o que fazer. O que foi prometido. Um novo elemento havia sido introduzido. As netas, sem saber o que pensar,
estavam consumidas pela confusão. As revelações estavam empurrando todos para um caminho desconhecido, e as peças do quebra-cabeça pareciam girar em um labirinto. A sala agora não era apenas o espaço de revelações familiares, mas um campo minado de traições. Dona Lola, com as mãos trêmulas e o coração despedaçado, olhou para um novo cenário. O passado, sempre tão distante, tinha voltado para cobrar seu preço. Qual era o próximo movente desse jogo mortal? O que mais eles não sabiam? A verdade estava apenas começando a se desenrolar, e a dor à espreita não deixava espaço para a paz. A sala estava tensa e carregada de uma energia opressiva. Gilberto parecia prestes a explodir, e todos os olhares se voltaram para Carlos, seu irmão, que agora estava entre eles e os bandidos. O ambiente, antes tumultuado por vozes e gritos, se tornou um mar de expectativa silenciosa. Cada movimento era analisado, cada respiração medida. Carlos avançou, a expressão determinada. Eu sei o que está acontecendo, disse rapidamente. Ele lançou um olhar significante para Gilberto, como se compartilhando um segredo que apenas eles conheciam. O que você quer dizer com isso? Gilberto perguntou, a voz arrastada pelo medo. As palavras de Carlos estavam prestes a mudar tudo. Marcos, ele estava envolvido em algo muito maior do que um mero romance. E eu, Carlos hesitou, seu olhar se perdendo em algum lugar distante, antes de retomar. Eu fui parte disso. As netas de Dona Lola, atônitas, mal podiam processar as quebras de realidade. O que você quer dizer? Você estava com Marcos? Júlia exclamou. Não do jeito que você pensa, mas eu e ele fizemos um acordo anos atrás. Ele tinha segredos, e nós precisamos desses segredos. Algo perigoso que envolvia dinheiro e poder. O tom de Carlos revelava arrependimento, uma sombra que deslizou pelo espaço como um espírito com sede de vingança. Foi então que, como se a própria sala estivesse em um estado de choque, um dos bandidos disparou. O som do tiro ecoou, e em um segundo, tudo mudou. As respostas estavam rapidamente se tornando irrelevantes à medida que o pânico estourava. Dona Lola gritou. Um grito estridente rasgou o ar. Álvaro se jogou na frente da mãe e sentiu a dor atravessá-lo como uma tempestade. Gilberto empurrou Carlos para o lado, enquanto todos tentavam se agachar. A confusão tomou conta. Um segundo parecia durar uma eternidade. Não. O homem que disparou olhou em volta, a ambição em seus olhos agora misturada com o medo. Ele parecia compreender que tinha cruzado uma linha. Nós não temos tempo para isso. Basta encontrar o que queremos. Mas antes que pudessem se recuperar, mais tiros começaram a ser disparados. As balas uniam pelo ar. A sala virou um campo de batalha. Um dos bandidos caiu e a tensão se transformou em caos. Maria, que observava de perto, não pôde se conter. Chame a polícia! Agora! Foi nesse momento que tudo virou um turbilhão. Enquanto a confusão se instalava, a máscara de Carlos caiu. Ele puxou uma arma debaixo do casaco. Vocês têm que me ouvir. Existe uma rede maior. Gilberto e Marcos estavam no jogo, mas eu tô aqui para acabar com tudo isso. As netas de Dona Lola, agora aterrorizadas, não podiam acreditar. O que Carlos estava se tornando? O que realmente sabia? Carlos, para com isso. Gilberto gritou, voz carregando um desespero palpável. Vocês não entendem. A vida de todos aqui está em perigo. Gilberto, você não pode continuar a esconder isso. A voz de Carlos ecoava, mas o medo começou a tomar conta dele também. As balas ricocheteavam, intensificando o desespero. Dona Lola, agora completamente perdida na cena, começou a questionar tudo. Não apenas o que estava acontecendo em volta dela, mas as escolhas que fizeram ao longo da vida. O amor,
O medo, a traição, todos os laços estavam se desintegrando diante de seus olhos. Carlos, por favor, não faça isso, gritou Amanda, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém precisa se ferir mais. Mas antes que alguém pudesse agir, um estrondo tão alto quanto um trovão tomou conta do ambiente. Um homem desconhecido, altivo e imponente, irrompeu pela porta, segurando uma pasta preta. Chega, a brincadeira acabou. Sua voz ressoava como um comando. E imediatamente, os bandidos pararam. Você não pode estar aqui. Um deles gaguejou, claramente em choque. Ele recuou, como se estivesse frente a um fantasma do passado. O novo chegado se aproximou, os olhos frios como aço. Eu sou quem vocês têm procurado. E a situação de vocês está prestes a mudar. Ele abriu a pasta e uma série de documentos escorregaram para fora, revelando contratos, fotos e nomes que deveriam ter permanecido no esquecimento. Marcos não é o seu único problema. Olhem, ele apontou para uma foto de uma reunião secreta. Gilberto e outra figura conhecida apareceram na imagem, sorrindo como se fossem amigos. Essa foi a última reunião deles, e agora estão todos em perigo. O impacto da revelação caiu como uma bomba. As netas se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. Gilberto balançou a cabeça em descrença. Você está mentindo. Eu não sou o único que sabe, continuou o homem. Alguns estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter os segredos enterrados. E isso inclui você, Carlos. Ele se virou, a direção apontada para o irmão de Gilberto. A verdade é que a rede é mais amarga e traiçoeira do que imaginavam. Quem é realmente você? A sala ficou em silêncio. Cada um ali sentiu o peso das palavras, o manto de mistério se adensando. O que mais havia escondido? Qual era a verdadeira história de Carlos? As netas estavam perdidas em um mar de perguntas, enquanto a tensão crescera ainda mais. E agora, o que você vai fazer? O homem disse, encarando Carlos firme. A atmosfera carregava o fardo da dúvida, e os olhares se tornaram espelhos de incerteza. Que segredos ainda podiam ser revelados? E em meio a isso tudo, quem realmente estava no controle do jogo? O suspense pairava como uma tempestade prestes a se abater sobre eles, sem resposta à vista. A sala estava tensa e carregada de uma energia opressiva. Gilberto parecia prestes a explodir, e todos os olhares se voltaram para Carlos, seu irmão, que agora estava entre eles e os bandidos. O ambiente, antes tumultuado por vozes e gritos, se tornou um mar de expectativa silenciosa. Cada movimento era analisado, cada respiração medida. Carlos avançou, a expressão determinada. Eu sei o que está acontecendo, disse rapidamente. Mas não é o que vocês pensam. Ele lançou um olhar significante para Gilberto, como se compartilhando um segredo que apenas eles conheciam. O que você quer dizer com isso? Gilberto perguntou, a voz arrastada pelo medo. As palavras de Carlos estavam prestes a mudar tudo. Marcos, ele estava envolvido em algo muito maior do que um mero romance. E eu? Carlos hesitou, seu olhar se perdendo em algum lugar distante, antes de retomar. Eu fui parte disso. As netas de Dona Lola, atônitas, mal podiam processar as quebras de realidade. O que você quer dizer? Você estava com Marcos? Júlia exclamou. Não do jeito que você pensa, mas eu e ele fizemos um acordo anos atrás. Ele tinha segredos, e nós precisamos desses segredos. Algo perigoso, que envolvia dinheiro e poder. O tom de Carlos revelava arrependimento,
uma sombra que deslizou pelo espaço como um espírito com sede de vingança. Foi então que, como se a própria sala estivesse em um estado de choque, um dos bandidos disparou. O som do tiro ecoou, e em um segundo, tudo mudou. Dona Lola gritou. Um grito estridente rasgou o ar. Álvaro se jogou na frente da mãe e sentiu a dor atravessá-lo como uma tempestade. Gilberto empurrou Carlos para o lado, enquanto todos tentavam se agachar. A confusão tomou conta. Um segundo parecia durar uma eternidade. Não! O homem que disparou olhou em volta, a ambição em seus olhos agora misturada com o medo. Ele parecia compreender que tinha cruzado uma linha. Nós não temos tempo para isso. Basta encontrar o que queremos. Mas antes que pudessem se recuperar, mais tiros começaram a ser disparados. As balas zuniam pelo ar. A sala virou um campo de batalha. Um dos bandidos caiu e a tensão se transformou em caos. Maria, que observava de perto, não pôde se conter. Chama a polícia, agora! Foi nesse momento que tudo virou um turbilhão. Enquanto a confusão se instalava, a máscara de Carlos caiu. Ele puxou uma arma debaixo do casaco. Vocês têm que me ouvir. Existe uma rede maior. Gilberto e Marcos estavam no jogo, mas eu estou aqui para acabar com tudo isso. As netas de Dona Lola, agora aterrorizadas, não podiam acreditar. Carlos, para com isso! Gritou Gilberto, sua voz carregando um desespero palpável. Vocês não entendem. A vida de todos aqui está em perigo. Gilberto, você não pode continuar a esconder isso. A voz de Carlos ecoava, mas o medo começou a tomar conta dele também. As balas ricocheteavam, intensificando o desespero. Dona Lola, agora completamente perdida na cena, começou a questionar tudo. Não apenas o que estava acontecendo em volta dela, mas as escolhas que fizeram ao longo da vida. O amor, o medo, a traição. Todos os laços estavam se desintegrando diante de seus olhos. Carlos, por favor, não faça isso! Gritou Amanda, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém precisa se ferir mais. Mas antes que alguém pudesse agir, um estrondo tão alto quanto um trovão tomou conta do ambiente. Um homem desconhecido, altivo e imponente, irrompeu pela porta, segurando uma pasta preta. Chega! A brincadeira acabou! Sua voz ressoava como um comando, e imediatamente os bandidos pararam. Você não pode estar aqui! Um deles gaguejou, claramente em choque. Ele recuou como se estivesse frente a um fantasma do passado. O novo chegado se aproximou, os olhos frios como aço. Eu sou quem vocês têm procurado, e a situação de vocês está prestes a mudar. Ele abriu a pasta e uma série de documentos escorregaram para fora, revelando contratos, fotos e nomes que deveriam ter permanecido no esquecimento. Marcos não é o seu único problema. Olhem. Ele apontou para uma foto de uma reunião secreta. Gilberto e outra figura conhecida apareceram na imagem, sorrindo como se fossem amigos. Essa foi a última reunião deles, e agora estão todos em perigo. O impacto da revelação caiu como uma bomba. As netas se entreolharam, o terror estampado em seus rostos. Gilberto balançou a cabeça em descrença. Você está mentindo. Eu não sou o único que sabe, continuou o homem. Alguns estão dispostos a fazer qualquer coisa para manter os segredos enterrados. E isso inclui você, Carlos. Ele se virou à direção apontada por irmão de Gilberto. A verdade é que a rede é mais amarga e traiçoeira do que imaginavam. Quem é realmente você? A sala ficou em silêncio. Cada um ali sentiu o peso das palavras, um manto de mistério se adensando.
O que mais havia escondido? Qual era a verdadeira história de Carlos? As netas estavam perdidas em um mar de perguntas, enquanto a tensão crescera ainda mais. E agora? O que você vai fazer? O homem disse, encarando Carlos firme. A atmosfera carregava o fardo da dúvida, e os olhares se tornaram espelhos de incerteza. Que segredos ainda podiam ser revelados? E em meio a isso tudo, quem realmente estava no controle do jogo? O suspense pairava como uma tempestade prestes a se abater sobre eles, sem resposta à vista. Nesse instante, o celular de Carlos vibrou no bolso. Ele olhou para a tela e, em um movimento precipitado, respondeu. Alô? Sim, sou eu. A expressão de seu rosto mudou instantaneamente. O quê? Ela está onde? A tensão na sala se intensificou e todos prenderam a respiração. Carlos, o que está acontecendo? Gilberto perguntou, temor na voz. Ela não pode estar envolvida. Carlos balançou a cabeça, os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. Dona Lola franziu a testa. Quem é ela, Carlos? O que você está escondendo? As palavras estavam prestes a sair quando, subitamente, um grito ecoou do outro lado da linha. Você está em perigo. Ela tem poder sobre todos nós. Foi como se o chão se abrisse sob seus pés. Quem era essa ela? O que Carlos estava ocultando? O mistério agora eclodia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Não! Por que você não me disse antes? Carlos gritou. E um novo terror assumiu a sala. O que de fato estava acontecendo? A rede de mentiras e enganos estava se estendendo além do que podiam imaginar. E as peças pareciam não se encaixar. Cada revelação trazia mais perguntas do que respostas. E agora o verdadeiro desafio estava apenas começando. O silêncio na sala se aprofundou, como se o ar tivesse se tornado denso, quase insuportável. Carlos estava ali, sem palavras, os olhos fixos no chão, como se tentasse decifrar um enigma que ninguém mais conseguia entender. Ela sabe. Ele olhou para Dona Lola, um misto de desespero e culpa. Ela pode acabar com todos nós. Quem é essa ela? Gilberto exigiu, a voz tremendo de raiva. Do que você está falando, Carlos? O que mais você esconde? As pernas de todos pareciam vacilar. O medo tomou conta do ambiente. Imaginei que não seria fácil, mas vocês precisam saber a verdade. Ele respirou fundo, as palavras escapando com dificuldade. Ela é a responsável pelo que aconteceu com Marcos. Ele não era apenas um homem comum. Era parte de um esquema muito maior. E eu entrei nessa. As netas olharam para Carlos com expressões de incredulidade, enquanto Dona Lola se lembrou de Marcos, ou do sussurro sobre seu passado. Todo esse tempo, eu pensei que era só uma história de amor. Ela hesitou, o coração acelerado. E agora você está dizendo que ele estava misturado em um jogo perigoso? E foi nesse momento que o celular de Carlos vibrou novamente. Um sinal de que algo ainda mais devastador estava a caminho. Ele atendeu e todos se inclinaram para ouvir a conversa. O quê? Não pode ser! A voz de Carlos se rompeu e todos sentiram a pressão a subir, como se uma bomba prestes a explodir estivesse enraizada bem ali, no coração daquela sala. Carlos! Gilberto gritou. O que está acontecendo? É Natal! Carlos soltou a bomba, os olhos já marejados. Ela sequestrou minha filha! Um grito estridente cortou o ar, e Maria cobriu a boca com as mãos. Dona Lola ficou sem palavras. Sua filha? Por que você deixou isso acontecer? Como você chegou a esse ponto?
Porque eu precisava da informação. Carlos murmurou, a culpa o dominando. Ela me disse que se eu não colaborasse, minha filha pagaria o preço. Eu tinha que proteger ela. Você colocou sua filha em perigo por causa de um jogo podre? Gilberto não conseguia acreditar. Carlos, você destruiu sua própria família por um segredo que não deveria estar carregando. A tensão cresceu, e enquanto todos estavam envolvidos na discussão, um dos bandidos, que havia permanecido em silêncio, começou a se mover. Isso é tudo muito interessante, ele riu. Mas o que está em jogo aqui vai muito além. Do que você está falando? Gilberto respondeu, encarando o homem. Vocês não têm ideia de quem está por trás de tudo isso, não é? O bandido se aproximou de Carlos, o olhar ameaçador. O jogo não é só sobre amor ou poder, é sobre sobrevivência. E então, dentro da mochila que Carlos trazia, um dispositivo começou a apitar. O homem ficou em alerta. O que é isso? A ira tomou conta da sala. Um rastreador, Carlos respondeu, as vozes falhando. Eles devem saber onde estou. Um sorriso cínico se espalhou pelo rosto do bandido. É exatamente o que estávamos esperando. O jogo só está começando. Nesse instante, todos se viraram para a porta. O barulho de sirenes se aproximava. Um misto de alívio e pânico preenchia a sala. A polícia estava a caminho, mas isso significava que o tempo estava se esgotando. O fator surpresa havia se esvaído. Para o horror de todos, a verdade estava prestes a ser revelada. E as consequências seriam devastadoras. Carlos, Dona Lola murmurou, os olhos arregalados. O que mais não sabemos? O que você escondeu de nós? O ambiente estava pesado, e a sensação de traição pairava no ar. Eu só queria proteger minha filha. Carlos se defendeu, perdido entre os sentimentos. Mas as primeiras luzes da polícia cortaram a escuridão da sala. Um grupo de oficiais irrompeu, e a cena se desenrolou em um caos repentino. Todos no chão. Agora! Eles gritaram, e a sala, antes focada em verdades e, entre os gritos e confusões, o olhar de Carlos, por um breve momento, se cruzou com o de Dona Lola. Uma palavra pairava no ar, não espessa, mas sentida: traição. O que realmente aconteceria depois de tudo isso? Sabiam que não era o fim, mas o início de uma tempestade que mudaria tudo. O caos se instalou na sala. As luzes da polícia cortavam a escuridão, e cada grito ecoava, como uma chamada para o desespero. Carlos, com o coração acelerado, sentiu a pressão no peito. Ela sequestrou minha filha, repetia em um sussurro angustiado, os olhos marejados. Dona Lola, sem saber o que pensar, olhou para Gilberto. O peso da culpa estava evidente em sua expressão. O que fizemos, Gilberto? Sua voz estava trêmula, quase cavernosa. O silêncio falava mais alto que as palavras. Cada um ali se questionava como os laços familiares tinham se desgastado a tal ponto. Os bandidos estavam apavorados. O homem à frente estava prestes a explodir de raiva e frustração. Temos que encontrar a garota antes que tudo desmorone. Ele girou o olhar ao redor, preocupado. Você poderia sentir a tensão no ar. Era como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. Eu vou encontrá-la, Carlos gritou, sua determinação nascendo das cinzas do medo. Ele se virou para a polícia, que adentrava a casa sob gritos de todos ao chão. Eu preciso de ajuda. Minha filha está em perigo. Os oficiais rapidamente tomaram controle da situação, enquanto um deles perguntava para Carlos: onde ela está? O jovem hesitou, o nó na garganta o sufocando. Ela está com a mulher que está por trás de tudo. A tensão cresceu.
As netas refletiram a dor e o desespero em seus rostos. O que mais estava em jogo? A tensão aumentou quando um oficial olhou diretamente para Carlos, sua voz firme. Temos que agir agora. Se sua filha estiver em perigo real, cada segundo conta. Dona Lola se aproximou, o olhar decidido. Nós todos temos parte nisso. Vamos juntos. Não podemos deixar o passado controlar nosso futuro. A conexão que outrora parecia perdida, agora ressurgira. A determinação crescia entre eles. As palavras de Dona Lola tocaram fundo nos corações presentes, ligando-os novamente como uma família, mesmo entre os erros. Se eles se unissem, talvez ainda houvesse uma chance. Sim, gritou Amanda, a mão apertando a dela. Precisamos agir. Estamos juntos nessa. Nesse momento, a porta se abriu ligeiramente e Maria apareceu, ofegante e assustada. Eu ouvi tudo. Eu vou ajudar. Sua filha não está sozinha. As palavras dela transbordaram esperança, um raio de luz em meio à escuridão. Os bandidos tremeram. A polícia estava chegando e seu plano estava se desmoronando. Vamos nos apressar, gritou um, tentando controlar a situação. O caos tomou conta quando um dos subordinados correu para a saída, mas foi parado por um oficial. Sirenes soavam e um desespero coletivo pairava. Carlos, com um lampejo de coragem, pegou o celular. Eu sei a localização dela. Precisamos ir. Ele olhou para os outros, então voltou-se para os oficiais. Vamos juntos. A vida dela depende disso. Enquanto se moviam, Dona Lola se lembrou das histórias que a avó lhe contava. O amor, a coragem e a união familiar sempre foram mais fortes que as dificuldades. Uma nova força parecia irradiar de dentro dela, começando a quebrar o ciclo de dor e o desespero. Com a polícia em marcha, eles seguiram em direção ao inóspito. O tempo estava correndo, e agora, ou eles lutavam juntos, ou perderiam tudo. A verdade estava prestes a ser revelada, e cada um sentia na pele que nada seria como antes. Ninguém sabia o que os aguardava. Mas tinham uma coisa juntos: a determinação de proteger o que ainda restava, a família. E enquanto seguiam em direção ao desconhecido, o futuro era uma página em branco, ainda cheia de mistérios a serem desvendados. Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão emocionar você. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Queremos muito saber a sua reação. Então, inunde a seção de comentários com suas teorias sobre o desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se juntar a nós e garantir que não